Neste dia de hoje, o Grupo Fraternidade e Amor de Belo Horizonte inicia mais um culto cristão no lar. Vamos abordar do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 19. A fé transporta montanhas. Itens de 1 a 5. Poder da fé. Que possamos, no entendimento das palavras do Cristo, seguirmos melhor e mais seguros, navegando o mar da vida. Que a paz esteja com todos. Respire profundamente, deixando a sua mente descansar, para poder saborear esse culto no lar, com tranquilidade e paz, que é necessária a todos nós. Mais uma vez, respire profundamente. Mantenha a sua consciência plena ativa. E se permita se ver em um templo sagrado, o templo de Maria, nossa mãe, mulher guerreira, mulher de fé, a mãezinha que acalenta todos os seus filhos no plano terreno e no mundo astral, aonde coabita a nossa essência. Respira profundamente. Observe esse templo sagrado azul. É tão lindo, todo enfeitado de flores. Você está sentado bem no meio desse templo de Maria, nossa mãe. Observe todo o seu corpo, que pulsa saúde, pulsa vida. Faz um agradecimento por esse espaço sagrado que encontra em ti. Há várias cadeiras ao entorno de você. Coloque seus amados sentados para esse benefício desse templo sagrado de Maria. Eu te dou o seu tempo. Convide um a um. Isso. Você encontra com uma cestinha na mão cheia de pétalas perfumadas de Maria. Levante e jogue em direção ao coração de cada amado que você colocou sentado nas cadeiras. Vai, te dou seu tempo. E fala com seus também para fazer o abraço da união com Maria. E que Maria tome conta de cada família. Agradeça esse momento e peça aos seus amados para voltar cada qual para si.
levando a essência de Maria no coração, a nossa mãezinha. Agradeça a Maria esse benefício desse momento e volte também ao teu corpo físico, mental. Respire profundamente. Olha como você está em paz, saudável, alegre. Abra os olhos e prepare-se para o culto no lar com os seus amados. Que assim seja. Paz, saúde. Vamos colocar a água para fluidificar. Querido, amado e mestre Jesus, e espiritualidade amiga que nos acompanha nessa nossa caminhada. Iniciamos então uma nova semana. Viemos primeiramente agradecer com o coração cheio de alegria pela semana que se passou, pelas possibilidades vividas e o privilégio da vida exercida. Gratidão pela caminhada. E em sequência, rogamos a Nossa Senhora, nossa Mãe, que nos proteja durante a próxima semana. E não só a nós, mas a todo o círculo sistêmico que pertencemos, a toda a humanidade. E pedimos à espiritualidade amiga que nos encaminhe para caminhos de aprendizado e evolução. Que assim seja, hoje, agora e sempre. Poder da fé. E depois que veio para onde estava a gente, chegou-se a ele um homem, que posto de joelhos lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles o não puderam curar. Ah, geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos a Jesus em particular, e lhe disseram: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. É certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças nos torna capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas então, é somente no seu sentido moral que devemos entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação
de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Noutra acepção, considera-se fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. Nesse caso, ela confere uma espécie de lucidez que faz antever pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-los, de maneira que aquele que a possui avança, por assim dizer, infalivelmente. Num e noutro caso, ela pode fazer que se realizem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Confere a paciência que sabe esperar, porque, estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. A fé insegura sente a sua própria fraqueza e, quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita poder suprir a força com a violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, enquanto a violência, pelo contrário, é prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. Necessário guardar-se de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita a sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, pois sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. É por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado cedo ou tarde, pela decepção e os malogros que lhe são infligidos. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Graças a ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Eis porque aquele que alia a um grande poder fluídico normal uma fé ardente, pode operar unicamente pela sua vontade dirigida para o bem esses estranhos fenômenos de cura e de outra natureza que antigamente eram considerados prodígios e que, entretanto, não passam de consequências de uma lei natural. Essa a razão porque Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguistes curar, foi por causa da vossa pouca fé. A fé transporta montanhas, como nos assegurou Jesus. E nesses tempos, nós precisamos deste exercício, do exercício da fé, que nos proporciona a resignação tão necessária para o enfrentamento desses novos tempos. Quando nós buscamos esta fé, nós encontramos nela a resiliência necessária. E essa resiliência são os nossos fatores de proteção. A gente precisa acreditar que tempos melhores virão, que a humanidade precisa passar por esse período de transição para que possa se tornar melhor, buscar a sua evolução. No livro Plenitude, do Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, a gente encontra afirmativas neste sentido. E, diante de todos os enfermos que o buscavam, Jesus era peremptório quanto ao ato do paciente crer nele e na recuperação da sua saúde. A sua resposta positiva criava a reação orgânica favorável à movimentação da energia bloqueada pelos condicionamentos doentios, pelas sequelas kármicas propiciadoras dos distúrbios degenerativos nas áreas do corpo, da mente ou da emoção.
a abertura mental e emocional do enfermo, a certeza de que era possível a recuperação e que Jesus podia consegui-lo, proporcionava-lhe a receptividade necessária ao imediato processo de cura. Assim, a fé tudo pode, pois aciona inexplorados mecanismos íntimos do homem, geradores de forças não utilizadas, modificando por completo a paisagem interna, depois a externa do ser. A fé remove montanhas, acentuou Jesus. Ela é a canalização de todas as possibilidades psíquicas, alterando a ação das forças habituais. Quando se apresenta, estimula a ação e vibra interiormente, gerando energias que vitalizam toda a maquinaria pela qual se movimenta. Agradecemos à espiritualidade amiga por esse nosso encontro, pelo nosso culto no lar. Que essa paz, que essa harmonia possa ser um constante em nossa vida. Agradecemos pela proteção que temos e pedimos ao Pai Maior que nos oriente e que nos mostre o caminho que nos leve à paz. Que as orientações que tivemos nessa noite possamos colocar no nosso dia a dia, na certeza que o melhor caminho é a reforma íntima. Que essa paz nos fortaleça hoje e sempre. Paz e harmonia a todos. O amor não vai se perder, seja como for, irá vencer. Se há nuvens e escuridão, não se turbe o teu coração. Pode ser que a dor insista sim, tu és forte, pode reagir. Abençoa o teu sofrer, renuncia ao teu querer. Tudo vem no tempo de Deus, não adianta apressar teus pés. Se for teu para te virar, se não for, não vais desanimar. Vai doer, mas também vai passar. Não procures te culpar, outras portas vão se abrir e de novo vai sorrir. Vai feliz, o impossível não existe para Deus. Vai feliz, de repente sua vida se abrirá em luz. Perdoando se alcança o céu e Deus vai te abençoar.